Olá, bom dia a todos aí do canal, vocês estão acompanhando este canal. Meu nome é Gilmar, irmão Gilmar, e hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo, e esse vídeo vai ser a respeito da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então é a continuação dos outros vídeos anteriores, né, no qual eu estava falando sobre Abraão, e ainda assim, esta parte ainda é sobre Abraão, né, e a gente vai dando continuação. E hoje vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva aí neste canal, dê o seu like aí, dê o seu joinha. Ajuda nós aí, compartilhe, né? Para que mais pessoas venham ver aí. Em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui Gênesis, no capítulo 19. E no versículo de número 23, que o título diz assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. Então nós vamos ler aqui, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos meditar em Gênesis, no capítulo 19, versículo de número 23, que o título fala destruição de Sodoma e Gomorra. Se você quiser acompanhar, fique à vontade aí na sua casa, se você tiver sua Bíblia. Está lá em Gênesis 19 e versículo 23, que diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, igreja, até aqui fala, né, esta mensagem, que até aqui encerra esta mensagem. Então, aqui, o que acontece? O que a gente vê aqui nesta passagem? A gente vê que naquele tempo havia essas cidades por nome Sodoma e Gomorra. E nessa cidade tinha ido um parente de Abraão para essa cidade, que foi Ló com a sua família. Ele era um parente de Abraão que foi para essa cidade, morar nessa cidade. E o que acontece? E nessa cidade onde Ló estava morando, o Senhor enviou os dois anjos para advertir, para alertar a Ló, para tirar ele e os de sua casa daquele lugar, que Deus iria mandar a destruição sobre aquelas cidades. Por quê? Porque naquelas cidades o pecado estava subindo de uma maneira tão grande naquela época, que Deus ele viu que aquilo era mal, então ele decidiu destruir aquelas cidades. A Bíblia nos relata aqui, eu vou ler aqui para vocês um versículo aqui, onde fala sobre isso. Olha só, versículo 19. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados.
e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então aqui, pessoal, deu para entender, né? Quer dizer que o povo daquela cidade estava tão perverso. Aqueles 2 homens eram 2 anjos. Eu acredito que eles estavam em forma material naquele tempo, para divertir a Ló. Só que o povo daquela cidade, eles viram aqueles 2 homens entrando na casa de Ló. E o que aconteceu aqui que a gente entende? Aqueles homens acharam a aparência deles muito formoso. Então eles queriam ter alguma relação com eles ali. Aí o que acontece? No que eles vão ali, aqueles 2 homens puxam Ló para dentro de casa e ferem de cegueira aqueles homens que estavam querendo praticar pecado. Então naquela cidade, o pecado estava num nível tão alto que Deus iria destruir aquela cidade com fogo e com enxofre. Foi o que aconteceu, que a gente leu nesta passagem aqui. Assim, quando Ló sai daquela cidade e a sua mulher, ela volta para trás e olha para trás. No que ela olha para trás, ela se converte numa estátua de sal, que não poderia ela ter olhado, porque não poderia ela ter virado para trás para contemplar a destruição. No que ela virou, ela se converteu numa estátua de sal. Então ali Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra através daqueles 2 anjos que estavam ali de forma materializada, creio eu. Então ali aquelas cidades foram destruídas por causa do pecado, nesse tempo ainda de Abraão. Então o pecado, você pode ver que o pecado ele gera consequência na nossa vida. Aqui na cidade de Sodoma e Gomorra gerou consequência de destruição. Todos foram destruídos ali. Somente Ló e a sua família saíram dali, porque Deus se lembrou da aliança, da promessa que ele fez a Abraão. E Abraão tinha contestado ao Senhor. Vamos supor, se tivesse 10 homens justos naquela cidade, tivessem 20, tivesse 5, ele havia questionado ao Senhor se ele iria destruir a cidade se tivesse pelo menos 5 ou 10 ou 20 justos, né, naquela cidade. Eu estou abreviando, né? O contexto ele fala mais ou menos assim, mas eu estou abreviando para não ficar muito, estender muito, né? Então, como não havia nenhum justo a não ser Ló com a sua família, Deus alertou Ló para tirar a sua família de lá, que ele iria destruir a cidade. E foi o que aconteceu. Fogo caiu do céu com enxofre e destruiu aquela cidade. Isso, então, irmãos, foi dado como exemplo para nós não andar na desobediência. Deus ama todos nós e Ele quer que nós conserte a nossa vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém, fora de mim isso, porque eu sou pecador igual todo mundo. Mas nós devemos nos atentar para a palavra de Deus, porque a prática ilícita, as relações ilícitas, elas têm consequência, e o pecado ele não fica impune. Então, irmãos, todo aquele que está agora me ouvindo, né? Olha, eu não estou, como eu disse, eu não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, mas a gente vê aqui nesse trecho que o pecado ele tem consequência. E Deus ele ama nós, Ele chama nós ao arrependimento. Ele chama nós ao arrependimento. Então aqui a gente vê
que nessa passagem Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra devido a esses pecados. E a palavra de Deus ela é contra a prática sexual de pessoas do mesmo sexo. Isso na palavra de Deus é ilícito, não é permitido por Deus. Então, hoje é o tempo do arrependimento, o tempo da graça. Deus chama nós ao arrependimento. Então isso foi dado como exemplo para nós, que o pecado tem consequência. O que aconteceu na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Então o pecado ele tem consequência. Deus chama nós ao arrependimento, Ele ama todos nós. Ele não olha para nós assim, você está fazendo tal coisa, eu já vou te condenar. Não, Deus não é igual ao homem não. Deus não é igual ao ser humano. Deus ele é amor, Ele chama nós ao arrependimento. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então isso foi dado para exemplo, foi dado como exemplo para nós não andar fazendo os nossos desejos e as nossas vontades, a vontade do pecado, né? A vontade para nós não seguir o pecado. Então este foi mais um vídeo, continuação de Gênesis, e mais para frente a gente vai estar fazendo mais vídeos. Então se você gostou, dê o seu like, dê o seu joinha, e lembrando, não estou julgando ninguém, eu estou anunciando para você a palavra, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Fique com Deus, até a próxima, tchau.